Fala galera, beleza? Hoje a gente vai aprender sobre análise combinatória. Antes, porém, pessoal, queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, pessoal? Então vamos lá, a gente vai fazer um resumo sobre os casos de análise combinatória. Primeiramente, eu quero que vocês saibam que a análise combinatória, essa disciplina, é responsável por resolver os problemas de contagem. Pois é, muita gente acha que contar é fácil, só que existem alguns problemas específicos que dificultam muito esse processo. Exatamente por isso a gente precisa aprender novos métodos para facilitar a compreensão desses problemas de contagem. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Para isso a gente vai aprender o princípio multiplicativo e, já explico, o princípio aditivo identificado pelo OU, permutação, arranjo e combinação. A gente vai comparar esses três caras. Depois a gente vai ver os casos de permutação, casos de arranjo e casos de combinação. E a pergunta que você talvez faça é: Nerk, conhecendo, deixa eu voltar um pouquinho, tudo isso aqui é o suficiente para ser mestre de análise combinatória? Não, pessoal, é um resumo e eu vou deixar bem claro para vocês. Análise combinatória, na minha opinião, é o assunto mais difícil da matemática. Não é uma coisa que você vai dominar com um simples resumo. Vai precisar de alguma dedicação, é claro, mas o resumo aqui, o objetivo dessa aula, é te ajudar a compreender os casos mais comuns e mais simples para que você possa, daí sim, estudar por conta própria e se aprofundando. Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. Princípio aditivo. Então vamos supor que você tenha um conjunto Azão, que possui Azinho possibilidades, e um conjunto Bzão que tenha Bzinho possibilidades. O número de maneiras para você escolher, friso, fazer uma única escolha que envolva A ou B é dado pela soma da quantidade de elementos do conjunto A com a quantidade de elementos do conjunto B, desde que A e B sejam conjuntos disjuntos, ou seja, que eles não possuam elementos em comum. E é claro, você vai estar olhando para essa tela e falando: Nerk, eu não entendi absolutamente nada, e é por isso que eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só, vamos ler juntos. Uma lanchonete possui 4 salgados, coxinha, pastel, empada e quibe, e 3 doces, brigadeiro, cocada e pudim. Um cliente precisa escolher apenas um salgado ou um doce. Perceba, ele vai ter todo esse conjunto aqui e todo esse conjunto aqui, e desses dois conjuntos, ele vai fazer uma única escolha. Ele vai escolher um salgado ou um doce. Quantas opções diferentes ele vai ter? Primeiramente, eu quero que você observe que o conjunto dos salgados não se relaciona com o conjunto dos doces. Ou seja, não existem elementos em comum, né? Eles são disjuntos. Isso significa que os elementos do conjunto dos salgados não é o mesmo do conjunto dos doces. Tranquilo? Dito isso, perceba uma outra coisa, o ou, que é onde a gente identifica o princípio aditivo, uma coisa ou outra. Para que uma coisa ou outra aconteça, para que ele escolha um salgado ou um doce, dado que nós temos 4 salgados e 3 doces, nós temos 7 possibilidades de compra. Ou ele vai sair com a coxinha, ou o pastel, ou a empada, ou o quibe, ou então, né, ele vai sair com um dos doces, ou um brigadeiro, ou uma cocada, ou um pudim. Por isso que o ou permite que a gente identifique esse caso como o princípio aditivo. Já o princípio multiplicativo possui uma ideia parecida, mas a palavra-chave aí é e. O princípio multiplicativo nos diz que se um conjunto A possui Azinho possibilidades e um conjunto B Bzinho possibilidades, e eu quero fazer uma escolha que envolva tanto A quanto B, veja bem, uma única escolha que envolva tanto A quanto B, A e B, é simultâneo. Então, o número de escolhas é o produto da quantidade de elementos de Azão pela quantidade de elementos de Bzão, ou seja, Azinho vezes Bzinho. E novamente, eu sei que a ideia é complicada, eu vou dar um exemplo mais simples. Então vamos lá. Uma lanchonete possui 4 salgados, coxinha, pastel, empada e quibe, 3 doces, brigadeiro, cocada e pudim. Dessa vez, um cliente precisa escolher um salgado e um doce. Perceba, essa única escolha do cliente vai envolver um elemento do conjunto dos salgados e um elemento do conjunto dos doces. Novamente, perceba também que esses conjuntos são disjuntos, ou seja, não existe nenhum elemento desse conjunto que está no outro conjunto,
Não existe nenhum salgado que está no conjunto de doces e não existe nenhum doce que está no conjunto de salgados. Como ele precisa escolher um salgado e um doce, de quantas formas isso pode acontecer? Princípio multiplicativo. Nós temos 4 salgados, então eu pego 4, e nós temos 3 doces, pego 3. Multiplica salgados e doces, eu faço a multiplicação, o produto de 4 por 3, vai dar 12. Portanto, eu vou ter 12 opções de compra. Perceba aqui como fica mais fácil de identificar como essa compra pode ocorrer. Perceba, por exemplo, que escolhendo a coxinha, fixando, né, o salgado coxinha, eu vou ter 3 opções de doce. Mesma coisa com pastel, eu vou ter 3 opções de doce, a empada e o quibe. Então eu posso ter coxinha e brigadeiro, coxinha e cocada, coxinha e pudim, ou pastel e brigadeiro, pastel e cocada, pastel e pudim, empada e brigadeiro, empada e cocada, empada e pudim, não morra de tédio, e finalmente quibe e brigadeiro, quibe, cocada e quibe e pudim. Totaliza então 12 opções de compra. Em resumo, note que o E permite que a gente identifique o princípio multiplicativo. E o princípio multiplicativo, pessoal, é a base mais importante para a gente realizar os nossos processos de contagem. Tanto é que esse aqui também é chamado de princípio fundamental da contagem. E vamos lá, pessoal, noção de fatorial, que é um conceito que a gente precisa conhecer para realizar alguns processos de contagem. Vamos lá. Um número n com exclamação representa um número fatorial. Essa exclamação na matemática representa fatorial. Portanto, a gente lê n fatorial. O que é n fatorial? N fatorial representa um produto de um número natural por todos os seus antecessores até chegar a 1. Então, vamos supor que eu tenha 4 fatorial. O que é 4 fatorial? É o 4 vezes todos os seus antecessores, né, até chegar a 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. É como se, entre aspas, você estivesse fazendo uma contagem regressiva. Então, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Multiplicando 4 por 3 dá 12, vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24, né, gente? Então, continua sendo 24. Logo, 4 fatorial dá 24. E o 5 fatorial, pessoal, 5 fatorial é o 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. Perceba também que o 5 fatorial é igual ao 5 vezes o 4 fatorial. É uma outra forma de se pensar. Então, nós temos que 5 fatorial, 120. E o 6 fatorial? O 6 fatorial é 6 vezes o 5 fatorial. Ou também posso pensar que o 6 fatorial é o 6 vezes o 5 vezes o 4 fatorial, que vai dar para a gente 720. E 3 fatorial, muito bem, né? 3 vezes 2 vezes 1. E o 2 fatorial, pessoal? 2 vezes 1, que dá 2. 1 fatorial vale 1 mesmo, 0 fatorial vale 1. E uma dica importante, para facilitar as contas, se você puder, vale muito a pena memorizar esses valores. Vale a pena memorizar que 4 fatorial é 24, que 5 fatorial é 120 e assim por diante. Você ganha muito tempo. Outra coisa importante é perceber, pelo menos, que o 2 fatorial é igual ao próprio 2. Isso facilita muito nas simplificações, da mesma forma que perceber que 3 fatorial é igual ao 6. Então, se tiver, por exemplo, o número 6 e o 3 fatorial, dá para você cortar o 6 com 3 fatorial. Um 2 fatorial dá para cortar com 2 ou outro número par. E assim por diante. A gente vai ver daqui a pouquinho alguns casos que envolvem essas contas. Então vamos lá. Dito isso, a gente já pode ter condições, né, de entender permutação, arranjo e combinação. Aqui, pessoal, eu vou dar para vocês a visão geral, depois eu vou especificar um pouco mais e dividir em casos. Muita gente se confunde, né, aqui, qual que é a diferença principal entre permutação, arranjo e combinação? Gente, antes de explicar mais uma coisa, essa diferença é só uma orientação básica para que vocês possam começar a entender os exercícios. Pode acontecer, de acordo com o enunciado, ou com um exercício mais complexo e coisas desse tipo, que de repente um exercício envolva mais de um caso. Pode acontecer de um exercício ter, por exemplo, sei lá, permutação e combinação, ou uma mistura de arranjo com permutação. Pode acontecer. Então não fica tão preso nesse conceito. Friso, é só para dar uma ideia inicial.
Então vamos lá. Qual que é a diferença principal, como orientação, entre permutação, arranjo e combinação? A permutação, pessoal, aliás, tanto na permutação quanto no arranjo, você vai perceber que a ordem é importante. Então, permutação e arranjo, a ordem importa. Nerk, como assim a ordem importa? Depois eu explico, mas por enquanto é importante que você saiba que a ordem é importante, tanto na permutação quanto no arranjo. E na combinação, a ordem é importante? Não. Na combinação, a ordem não é importante. Então, pronto, você já consegue diferenciar permutação e arranjo, esses dois, de combinação, porque você sabe que na combinação a ordem não é importante, enquanto para permutação e para o arranjo a ordem é importante. Então, qual é a diferença entre esses dois caras? É que para permutação nós trabalhamos com todos os elementos fornecidos para gerar uma nova possibilidade, enquanto que no arranjo nós trabalhamos com uma parte dos elementos de um conjunto. Friso, aqui trabalha com tudo, e aqui você vai ver que trabalhamos com uma parte. E nos dois casos, a ordem é importante. Um outro detalhe essencial é citar alguns dos casos em que a permutação é aplicada. Então, problemas de anagramas. O que é um anagrama? O anagrama é a reordenação das letras de uma palavra. Por exemplo, sabe a palavra amor? A palavra amor é um anagrama da palavra Roma. Sabe a palavra animal? A palavra animal é um anagrama da palavra lâmina. E assim por diante. Um detalhe importante é que o anagrama não precisa fazer sentido. Qualquer reordenação das letras de uma mesma palavra é considerado um anagrama. A gente vai ver daqui a pouquinho. No arranjo, pessoal, problemas comuns são problemas do tipo de contagem de placas de carros. Para esse tipo de problema, a gente utiliza arranjo. E para combinação, são problemas que envolvem grupos, coleções, comissões, misturas, condições em que a ordem não é importante. Então vamos lá, vamos agora entender o que é uma permutação simples, que é o nosso primeiro estudo, utilizando um exemplo de anagrama. Por exemplo, quantos anagramas nós podemos fazer com a palavra fator? Antes de mais nada, eu quero que vocês percebam o seguinte. Na palavra fator, nós temos quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras. E um anagrama, pessoal, é uma nova reordenação dessas letras. Então, por exemplo, eu posso pegar essas 5 letras e escrever a palavra Rotaf. Aí você vai me dizer, Nerk, a palavra Rotaf não existe no dicionário. Friso, anagrama não precisa ter sentido. Anagrama é uma reordenação com ou sem sentido. É você pegar as letras e reordená-las numa outra ordem. Tudo bem? Então, pegou a palavra, reordenou numa outra ordem, é um novo anagrama. Outro exemplo, trofa. Trofa também é um anagrama da palavra fator. E F-troa, que também não faz sentido, nós temos aqui um outro caso de um anagrama da palavra fator. E assim por diante. Podia ficar aqui o dia inteiro, praticamente, né, escrevendo anagramas dessa palavra, mas eu quero saber quantos anagramas eu posso fazer com essa palavra sem ter que ficar escrevendo um por um. Tem como? Tem. A quantidade de anagramas é dada pela permutação dos elementos. No caso, os elementos são o número de letras. Quantas letras nós temos aqui? Nós temos 5 letras, portanto, permutação de 5 letras. 5 fatorial. E eu pergunto para vocês, quanto vale 5 fatorial? É o 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que a gente já viu que dá 120. Ou, claro, você pode multiplicar e você vai obter 120 do mesmo jeito. Então, permutação de n elementos é dado por n fatorial, desde que não haja, friso, repetição entre as letras. Se houver, é um outro caso, a gente vai ver daqui a pouquinho. E uma outra forma de resolver esse mesmo problema é pelo princípio fundamental da contagem. Quer ver? Quantas letras eu tenho? Tenho 5, então eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 risquinhos. Pergunto, quantas letras eu posso colocar aqui? Qualquer uma. Eu tenho 5 letras, eu posso colocar qualquer uma das 5, então eu vou colocar 5. Se eu usei uma das letras, por exemplo, se eu usei a letra R, quantas letras sobram? 4. Então aqui sobram 4. Então perceba que eu usei, vamos supor, a letra R e a letra O, né? Sobram 3. Quantas letras podem entrar aqui? 3. Se eu usei 3 letras, quantas sobram? 2. Então aqui entra 2.
E finalmente, perceba que eu utilizei 4 letras, só sobra uma. Aqui só pode entrar 1, porque só sobra uma letra. E da mesma forma, perceba que para que eu tenha um anagrama, eu tenho que ter essa letra e essa letra e essa letra e essa letra e essa letra, princípio multiplicativo. Então, se eu multiplicar 5 por 4, por 3, por 2 e 1, eu vou obter os mesmos 120, sem ter que utilizar a formulinha de permutação. Então, ou nesse caso você faz utilizando a formulinha, ou você utiliza o princípio fundamental da contagem. E outra coisa, pessoal, antes da gente ir para o próximo assunto, perceba, isso é muito importante agora, né? Vou explicar para vocês o conceito de ordem, que a ordem é importante. O que eu quero dizer com ordem é importante? Por exemplo, Rotaf é uma palavra, né, um anagrama, com ou sem sentido, isso não importa, mas o que importa aqui é que mudou a ordem das letras, gerou uma nova combinação. Ou seja, a alteração de ordem provoca o surgimento de uma nova combinação. Então, nesse caso, para a permutação é importante a ordem. Tudo bem? Vamos ver agora a permutação com repetição. É muito parecido com o caso passado, só que a diferença é que nós podemos ter letras repetidas. Veja, por exemplo, o caso de arara. Arara, pessoal, tem quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5 letras. Perfeito. Mas as 5 letras são diferentes? Não. Isso significa que se eu trocar, por exemplo, vamos supor, esse primeiro A com o segundo, eu gero uma nova combinação? Não. Eu não gero uma nova combinação trocando duas letras iguais de posição entre elas, né? Exatamente por isso, o cálculo da permutação vai ser diferente para esse caso. Então, como é que a gente calcula a permutação com repetição? A permutação com repetição, supondo que a gente tenha uma quantidade A e B que se repita, para n elementos eu vou ter n fatorial sobre A fatorial, B fatorial. Vamos ver como isso fica para a palavra arara. Gente, quantas letras nós temos em arara? 5 letras. Portanto, o número total de elementos a serem permutados é 5. Quais são as letras que se repetem? A letra A se repete 3 vezes e a letra R se repete 2 vezes. Se tivesse uma outra letra aqui que se repetisse também, nós incluiríamos nessa nossa listinha. Então vamos supor, se nós tivéssemos, por exemplo, mais 2 letras B que se repetissem, eu incluiria aqui letras B 2, né? E eu dividiria a minha permutação pela quantidade de termos que se repetem. No caso, o A se repete 3 vezes, o B 2 vezes. Se tivesse uma letra se repetindo n vezes, dividiria também por n fatorial. Então, olha como fica. Permutação de 5 elementos, em que 3 se repetem e 2 também. Então, eu pego 5 fatorial, divido por esses dois caras. O 3 fatorial, 2 fatorial. Agora é continha, né, pessoal? Uma dica, 5 fatorial é a mesma coisa que 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O fatorial você pode expandir e parar a hora que você quiser. Eu vou parar no 3 para poder cortar o 3 de cima, fatorial, né, com o 3 fatorial de baixo. Então, vou cortar esse 3 fatorial com esse 3 fatorial. E a grande dica que eu dou para vocês, lembra que eu falei que 2 fatorial é a mesma coisa que 2? Pois é. Então, eu vou cortar o 4 com 2, como se fosse um 2 normal. Então, esse 2 fatorial vale 2. 4 por 2 dá 2. Então, no lugar do 4, eu coloco 2. Logo, ficou 5 vezes 2, que vai dar 10. Isso significa que eu posso fazer 10 permutações diferentes com a palavra arara, que, friso, possui letras se repetindo. Se não houvesse letras se repetindo, eu utilizaria a fórmula do quadro anterior, que é de permutação simples. Tudo bem? Então, vamos continuar. O nosso próximo assunto vai ser, só um segundinho, permutação circular. Gente, o que é uma permutação circular? Vamos começar com a seguinte pergunta. De quantas formas 5 pessoas podem se sentar numa mesa circular? Aqui nesse exemplo eu fiz uma mesa e eu coloquei 4 pessoas. 1, 2, 3 e 4. E agora perceba que eu vou girar essa mesa, né? Eu vou pegar essa mesma mesa desse jeito, vou girar para a direita. Girei 90 graus. Eu obtive essa conformação. Vou girar mais 90 graus, 1 ficou aqui embaixo, eu obtive essa conformação,
vou girar mais 90 graus e obtive essa conformação. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: na permutação circular, perceba que, por exemplo, esse 1 não mudou de posição em relação ao 4 e ao 2. Note, o 1 está entre o 4 e o 2, aqui também, aqui também. Na verdade, esses 4 elementos não mudaram de posição. Isso significa que, dessa conformação para essa outra conformação, não houve nenhuma mudança posicional. Ou seja, nós não tivemos a criação de uma nova combinação. Olha só, 1, 2, 3, 4, está nessa ordem. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Exatamente por isso, o cálculo de permutações, quando a permutação é dita circular, é feita de uma outra forma. E como é essa forma? A permutação de n elementos circulares é igual a n menos 1 fatorial. Então, por exemplo, se eu tiver 5 elementos numa permutação circular, eu faço 5 menos 1, que vai dar 4, né? 4 fatorial. Portanto, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o total de 24 possibilidades para se colocar 5 pessoas numa mesma mesa circular, em que as possibilidades são distintas. Tudo bem? Vamos continuar. Arranjo simples. Gente, de quantas formas diferentes nós podemos criar uma senha de 3 dígitos usando os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Note que os dígitos são diferentes. Não existe a repetição de dígitos. Então nós vamos ter, por exemplo, 153, 135. E aqui eu quero que você perceba uma outra coisa. Note que a mudança de ordem gerou uma nova combinação. Ó, eu tenho 1, aqui eu também tenho 1, aqui eu tenho 3, também tenho 3, 5, também tenho 5. Pergunto, 153 é a mesma coisa que 135? Não, são combinações diferentes, apesar de, entre as duas, existirem os mesmos dígitos. Isso significa que a mudança de ordem gera uma nova possibilidade. Consequentemente, para o arranjo, a ordem também é importante. E como que a gente calcula um arranjo de n elementos que são tomados em grupos de k integrantes? Nesse caso, nós queremos um arranjo de 6 elementos que vão ser tomados de 3 em 3. Uma dica para vocês, o n, essa primeira letrinha, vai representar sempre o número de elementos, e o k vai representar para a gente a quantidade de elementos por grupo. Tudo bem? Então nós queremos 6 números, 6 dígitos, em grupos de 3. Portanto, o n vale 6 e o k vale 3. Tranquilo? Então vamos lá, gente. Nós queremos então um arranjo de 6 elementos tomados 3 a 3. Como é que eu faço isso? N fatorial sobre n menos k fatorial. O n vale 6, o k vale 3. Portanto, 6 fatorial sobre 6 menos 3 fatorial. Gente, 6 menos 3 é 3. Dessa forma, nós ficamos com 3 fatorial aqui embaixo. Vamos agora expandir o 6 fatorial até chegar no 3 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Então, olha que legal. Eu posso pegar esse cara e cortar com o de baixo, porque eles são iguais. 3 fatorial corta com 3 fatorial. Ficou, então, 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5 vai dar o quê? 30 vezes 4, 120. Logo, ficamos com 120. Isso significa que você pode criar 120 senhas diferentes, cada uma delas com 3 dígitos, usando os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Uma outra forma de você resolver isso é utilizando o princípio fundamental da contagem. Vamos lá. Quantos números você tem? Você tem 6. Quantos números podem entrar aqui? Pode entrar 6, né? O 6, qualquer um deles, pode entrar aqui. Uma vez que você tenha utilizado um dos 6, vamos supor, por exemplo, o 4, quantos números restaram? Restaram 5 números. Então, 5 números podem entrar aqui. Perceba que agora eu utilizei 2 números. Se eu utilizei 2 números de 6, quantos sobram? Sobram 4. Então, eu posso utilizar 4 aqui. E assim ficamos com 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Continuando, pessoal, arranjo com repetição. De quantas formas diferentes nós podemos criar uma senha de 3 dígitos usando os números
1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Perceba que, ao contrário do caso anterior, nós não temos nenhum tipo de restrição para eventual repetição dos dígitos. Eu posso repetir o dígito 1? Posso. 1, 1 e 1. Dessa forma, nós temos um caso de arranjo com repetição. Eu posso ter a repetição do dígito 2, 2, 2? Posso, sem problema algum. Então vamos lá. O arranjo com repetição, se eu tenho n elementos que são tomados k a k, é dado por n elevado a k. Por exemplo, um arranjo de 6 elementos que são tomados em grupos de 3 é dado por 6 elevado a 3, que vai dar 216. Se a gente utilizar o princípio fundamental da contagem para esse caso, pergunto para vocês, quantos algarismos nós temos? Nós temos 6. Para o primeiro caso, nós temos 6 algarismos. Eu posso repetir o algarismo? Posso. Então, novamente, eu tenho 6 algarismos que entram nessa casa. Posso repetir o algarismo novamente? Posso. Então, novamente, 6 algarismos. Isso dá um total de 6 vezes 6 vezes 6, ou seja, 216 possibilidades. E agora, pessoal, vamos para a combinação simples, coisa que gera uma certa confusão entre os alunos. Vamos lá. Numa lanchonete, a receita de vitamina precisa de 3 frutas diferentes. Sabendo que a lanchonete possui 5 tipos de frutas, quantas vitaminas a lanchonete poderá fazer? Pessoas, vamos supor que as 3 frutas sejam, por exemplo, uva, caju e banana. Maravilha. Pergunto para vocês, se eu trocar a ordem, se eu fizer banana, uva e caju, eu gerei uma nova combinação? Veja bem, eu vou pegar uva, caju e banana e vou colocar num liquidificador. Vou bater tudo e vou fazer uma vitamina. Pergunto, faz diferença se tudo vai ser batido, se a uva fica embaixo, ou o caju fica em cima, ou você troca, a banana fica no meio? Não sei. Faz diferença a ordem em que essas frutas ficam dentro do liquidificador? Não faz. Você colocar primeiro a uva, depois o caju, depois a banana, ou primeiro a banana, depois a uva, depois o caju, não vai fazer a menor diferença. Você vai obter o mesmíssimo suco, né? No caso, vitamina. Você vai obter a mesmíssima vitamina. Exatamente por isso que eu quero que vocês percebam que, para esse caso, a ordem não é importante. Mudança de ordem não provoca uma nova combinação. O uso da palavra combinação aqui foi infeliz, né? Porque confunde o conceito de combinação que a gente tem de forma leiga com um conceito bem definido matematicamente, que é o conceito de combinação simples. Mas eu acho que ficou bem claro, vocês pegaram a ideia. Né? O combinação aqui significa possibilidade. Então vamos lá. A combinação de n elementos tomados k a k é dada por n fatorial sobre k fatorial n menos k fatorial. Ou melhor, se nós tivermos, por exemplo, 5 elementos que precisam ser tomados de 3 em 3, a gente faz 5 fatorial sobre 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Então vamos lá? Só copiei, né, gente? O 5 eu posso expandir até chegar no 3 fatorial. 5 menos 3 fatorial vai dar 2 fatorial. Sabendo disso, eu posso cortar, por exemplo, o 4 com 2 fatorial, né? Vocês sabem que 2 fatorial é a mesma coisa que 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, cortei aqui, ó. 4 por 2 fatorial, que é a mesma coisa que 2, né? 4 por 2 dá 2. Maravilha. E 3 fatorial com 3 fatorial, corta, corta. Sobrou 5 vezes 2, que vai dar 10. Portanto, se eu tiver 5 tipos de frutas e eu quiser agrupá-las de 3 em 3, de forma que em cada grupo a ordem não seja importante, eu tenho 10 possibilidades. Ou, para esse exemplo, eu tenho 10 vitaminas possíveis, utilizando 3 frutas de cada vez para 5 frutas possíveis. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Agora vamos ver. Combinação com repetição é outra coisa que gera uma certa confusão. Vamos lá. Numa fábrica de chocolates existem 4 sabores diferentes de bombons. Esses bombons são vendidos em caixas de 6 unidades, sortidas de forma aleatória. Muita gente faz o quê? Ah, né, que é muito fácil, ó, combinação, né, porque não tem ordem, é combinação de 6 tomados 4 a 4. Aí a pessoa acaba utilizando a combinação
sem repetição e erra, né? Qual que é a diferença principal? Perceba, você tem 4 chocolates. Maravilha. Vamos supor que os chocolates sejam A, B, C, D, e é isso, né? Chega A, B, C e D. E você quer montar de forma aleatória uma caixa com esses 4 tipos de bombons. Perceba, não necessariamente os 4 bombons vão estar na mesma caixa. Eu posso ter, por exemplo, uma caixa com A, B, A, B, A, B, com só 2 tipos de bombons, 3 do tipo A, 3 do tipo B. É possível? Plenamente possível. E eu pergunto para vocês, vamos supor que você tem uma caixa com os bombons A, B, A, B, A, B. Se você inverter essa ordem, BA, 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 faz diferença? Não faz diferença, pessoal, porque o grupo é exatamente o mesmo. Só para vocês entenderem melhor, vamos supor que A represente ameixa e B banana. Faz diferença se o bombom de ameixa está por cima do bombom de banana, por exemplo? Não faz diferença, porque você vai ter 3 bombons de ameixa, 3 bombons de banana, não importa a ordem que eles estejam na caixa. Mesmo caso aqui, ó, 3 bombons de ameixa, 3 bombons de banana. A ordem alterada não gera uma nova combinação. Isso é uma coisa que eu quero que vocês percebam. Mudança de ordem não provoca uma nova combinação. Só que existe mais um detalhe que é importantíssimo. Observe. Quantos tipos de bombons existem? Existem 4. Os bombons do tipo A, B, C e D. E eu preciso ter 6 bombons numa mesma caixa. Pergunto para vocês, é possível ter 6 bombons diferentes quando só existem 4 sabores possíveis? Não, é impossível. Necessariamente vai haver repetição. Mesmo que eu queira colocar os bombons todos diferentes, olha só, A, B, C e D, eu vou ter que completar, para fazer 6, com outros 2 bombons quaisquer. Então vai haver repetição. Por isso que nós temos um caso de combinação com repetição. E como que é calculada a combinação com repetição? Utilizando essa fórmula. Combinação com repetição de n elementos tomados k a k vale n mais k menos 1 fatorial sobre k fatorial n menos 1 fatorial. E friso, pessoal, o n representa a quantidade de elementos que você tem e k a quantidade de elementos que vai ter em cada grupo. Então, por exemplo, nesse caso nós vamos ter combinação com repetição de 4 elementos que vão ser tomados de 6 em 6. E aí é só substituir, né, pessoal? O n vale 4, o k vale 6. Portanto, ficou 4 mais 6 menos 1 fatorial sobre 6 fatorial, 4 menos 1 fatorial. 4 mais 6 vai dar 10, menos 1, 9. 9 fatorial. 6 fatorial copia, 4 menos 1 vai dar 3. 3 fatorial. Agora eu vou expandir o 9 fatorial até chegar no 6 fatorial. Vai ficar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Corto o 6 fatorial com 6 fatorial. Sobra o quê? Sobra o 3 fatorial. 3 fatorial, uma dica, é a mesma coisa que 3 vezes 2. Lembra? 2 fatorial é a mesma coisa que 2? Então eu posso falar também que 3 fatorial é 3 vezes 2. Facilita muito a nossa vida. E agora eu vou dividir 8 por 2. 8 por 2 vai dar 4. E 9 por 3 vai dar 3. Então 9 dividido por 3 vai dar 3. Ficou então 3 vezes 4 vezes 7, que vai dar pra gente 84. E assim concluímos a nossa aula. Beleza, pessoal? Valeu então!